Fala galera, beleza? Aqui é o Dani e eu vou resolver agora o exercício 20. Ele está lá na página 139 da apostila 3 de vocês, beleza? O enunciado é bem direto, ele dá uma equação de parábola e pede um monte de coisa, que é vértice, foco, a diretriz e a equação do eixo. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, é interessante dar uma olhada nessa equação, porque ela não é uma equação de parábola do jeito que a gente está acostumado. Primeiro, quem está ao quadrado é o y, então isso já quer dizer que ela é uma parábola deitada. E aí, como o a aqui é 1/8, então ela é uma parábola para a direita. Tudo bem? Então, a gente vai ter que tomar uns certos cuidados para achar as informações que ele está pedindo. Como no item A ele pede o vértice, a gente até pode tentar fazer usar x do vértice, y do vértice com as fórmulas que a gente conhece, mas o que eu acho mais simples, né? Não mais simples, mas talvez mais eficiente, a gente tentar escrever essa equação de parábola na forma canônica, que ela depende do vértice e do p, porque né, aqui é o a, na verdade, mas a gente já coloca ele em função de p, porque a gente vai precisar do p depois, vocês vão ver. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer aparecer essa diferença aqui, o quadrado da diferença, né, aqui dentro, que é basicamente o que a gente estava fazendo de completar quadrados quando a gente falou de circunferências. Então, qual é o primeiro passo para conseguir transformar essa equação aqui numa equação desse tipo? Primeiro, eu tenho que pegar esse 1/8 e colocar ele em evidência para deixar todo mundo aqui no parênteses, certo? E aí o y ficar isolado, porque aqui na fórmula o y está isolado, né, querendo ou não. Então, basicamente o que aconteceu foi que eu multipliquei em cima e embaixo aqui, todo mundo por 8, para poder colocar o 1/8 para fora. Então, esse aqui que era 1, né, vai ficar o 8 multiplicado, e aqui multiplicou por 8 também. Tudo bem? Nisso, a gente já tem um pedacinho interessante do produto notável, né, quando a gente abre ao quadrado da diferença. Então, a gente só precisa completar com o resto. Então, eu quebrei esse 40 em 16 mais 24, porque, como eu sei que isso aqui é duas vezes o primeiro pelo segundo, né? E esse é o primeiro, então obrigatoriamente o segundo vai ter que ser um 4. E aí o 4 ao quadrado tá para cá. Nessa passagem, o que eu fiz foi, eu tirei esse 24 daqui, fazendo o distributivo mesmo, para conseguir, no parênteses, só o que eu quero, que é o trinômio do quadrado perfeito. Tudo bem? E aí, na passagem para cá, eu passei o 3 subtraindo e escrevi, né, o quadrado da diferença mesmo. Então, a gente conseguiu chegar na forma canônica que a gente queria. E aí, daqui fica bem simples achar o vértice, que é só pegar, né, o 3 daqui e o 4 daqui. Lembrando que tem que tomar cuidado com o sinal, como é... Opa, mexi a folha. Como a gente já tem o menos aqui na fórmula, então esse menos aqui é o da fórmula, a gente pega só o 3 e só o 4. Tudo bem? Então, para o item A já acabou. É meio esquisito, eu sei, mas isso aqui eu acho que fica mais fácil e mais direto para trabalhar. Para o item B, a gente precisa achar o foco. Ok, a gente sabe, né, pela análise inicial, que ela é uma parábola deitada com a concavidade para a direita. Então, obrigatoriamente, o foco vai estar para a direita aqui. Mas quanto para a direita? Obrigatoriamente, quando a parábola vai estar deitada, o y do foco é igual ao y do vértice, né? Porque essa reta aqui, que é a reta de simetria, ela é uma reta horizontal. Então, obrigatoriamente, o valor do y do foco tem que ser igual ao do y do vértice. Então, a gente já pode escrever o 4 aqui. E aí, o quanto a gente vai andar para a direita? Exatamente para isso que a gente vai precisar do P, porque o vértice ele é o ponto médio entre o foco e o ponto da diretriz, né, que está alinhada aqui, que também cruza o eixo de simetria. Então, como a gente consegue tirar o valor do P analisando com o A, né, a gente sabe que aquele 1/8 é igual a 1 sobre 2P, a gente consegue o P valendo 4, ou seja, o P sobre 2 é 2. Então, se a gente sair do vértice e for duas casas para a direita, nesse caso a gente vai cair no foco, que vai ser as coordenadas 5 e 4.
E aí fica fácil achar a diretriz que ele quer no item C, porque a gente vai sair do vértice e andar agora 2 para a esquerda, né? Porque indo 2 para a esquerda, a gente vai estar exatamente na coordenada do x, que obrigatoriamente essa diretriz tem que ser o tempo todo. Então, já que a gente estava no 3 aqui, andou 2 para o lado, a gente vai estar no 1, então a diretriz é x igual a 1, porque esse é o formato, né, de retas que são verticais. Ele não tem o valor de y, ele é só x igual a alguma coisa. Tudo bem? E aí, para acabar, o item D ele pede o eixo de simetria, que é exatamente esse monte de 4 que a gente está passando e atravessando aqui, certo? Que é o eixo onde está o vértice e o foco. Então, o y é igual a 4, já que, né, retas horizontais, ele é só y igual a alguma coisa. Tudo bem? Então, eu faço desse jeito, eu acho que seja mais simples, porque depois de um começo um pouquinho esquisito, mas que, como a gente já fez isso em equação de circunferência, eu acho que não é tão difícil, a gente transforma a equação na versão canônica dela, que aí com essas informações a gente consegue tirar o vértice fácil e achar o P, e aí por sua vez o P sobre 2 fácil, sabendo mais ou menos, né, tendo uma noção de como ela está no plano cartesiano, a gente sai do vértice, para um lado acha o foco, para o outro acha a diretriz, e aí o eixo também é o mesmo que está o foco e a diretriz que a gente já achou, o foco e o vértice, perdão, que a gente já achou anteriormente. Tudo bem? Então, gente, o exercício é esse. Eu acho que ele também é meio esquisito, a gente raramente trabalha com equações desse tipo, mas já que a apostila pediu, a gente resolve. Tudo bem? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Até os próximos.